Olá, seguidores! Tudo bem com vocês? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a paciência de vocês e as orações, independente de como seja a sua fé, né? Que vocês me fortaleceram muito. São pouquíssimos seguidores, mas tenho um enorme apreço por todos vocês. Muito, muito obrigada mesmo. Já estou me recuperando bem. Bom, estamos em dezembro. E acho que nada mais justo do que eu fazer uma exaltação aqui ao Natal com Charles Dickens. Vamos falar um pouco sobre essa história e sobre os elementos da narrativa dessa história. Em primeiro lugar, uma breve história sobre Charles Dickens, né? Ele foi um escritor inglês. Muitos dos livros dele retratam a própria infância do autor, né? Que foi bastante comprometida pela pobreza, e ele foi resgatado por pessoas que tinham condições de fazer dele o grande escritor que ele é hoje, que ele é uma pessoa transformadora na vida das pessoas. Eu sempre falo que a literatura ela tem esse dom, né, de transformar a vida de quem lê. Se eu não me engano, tem um filme da Disney, uma animação sobre esse livro do Charles Dickens. Eu acho que é com o Jim Carrey e o Gary Oldman. Por falar nisso, o Gary Oldman, ele é bastante fã, né, do Charles Dickens, tanto que um dos filhos dele chama-se Charles John Oldman, né, em homenagem a esse escritor que é bárbaro, né? Eu recomendo várias outras obras dele, não só essa daqui, mas como nós estamos em dezembro, vamos falar de Contos de Natal. É conhecida também como Os Fantasmas de Scrooge, e também como Os Três Fantasmas de Natal. Aqui no Brasil é mais conhecida como Os Três Fantasmas de Natal. A obra se passa mais ou menos, bom, em dezembro, claro, às vésperas do Natal, quando morre um sócio, né, do, do personagem da história, né? E tanto o Benazer quanto o outro personagem da história, eles eram bastante egoístas, eram bastante avarentos, né? Até que de repente um deles morre e o fantasma dele vai visitar o Benazer, né? Esse fantasma alerta ele sobre os riscos, né? Sobre os riscos da ganância e sobre o que há de vir no futuro. E diz para ele que ele será visitado por três fantasmas. Todo mundo já teve alguma vez na infância que já ouviu essa história, né? Ela é muito fascinante. Essa versão, né, da Disney com a DreamWorks, se eu não me engano, que tem o Gary Oldman e tem o Jim Carrey como Benazer, ela é bem divertida, ela é bem gostosa de assistir, né? E ela deixa bem claro a diferença que existia na época vitoriana, né? Que eu falei que era a pior das épocas e a melhor das épocas. Era melhor por causa da criatividade, da expansão cultural e tudo mais, né? E era pior por causa da exploração industrial infantil, né? A exploração das mulheres, a exploração da sociedade como um todo. As diferenças eram bem gritantes mesmo. Bom, a história começa assim. Depois de um certo tempo que o Benazer ele tem esta visita, né? Na madrugada em que ele vai dormir, ele tem a visita de três fantasmas. O primeiro fantasma mostra para ele o passado. Nessa parte da história, você tem uma breve noção do porquê, né,
o personagem, ele tinha tanto asco, tanto desprezo pelo Natal, né? Ele era marcado por situações muito tristes na infância dele. O fato dele não passar o Natal com a família, ficar sempre na escola, né? O filme dá a entender, né, que era por causa das condições sociais da família, e o livro deixa isso bem claro. O livro deixa bem claro que o pai não gostava do Natal por conta deles terem uma condição social em que, se ele passasse, era mais uma boca para alimentar. Ele viu o primeiro emprego, né? Ele sente o coração dele muito enternecido quando ele vê a garota que ele gostou muito na juventude. E essa garota, né, ela chama a atenção dele pelo fato dela ser muito pobre e libera ele daquele compromisso do casamento. Isso marca muito ele, né? Ele é visitado pelo fantasma do presente, que mostra como ele maltrata o seu empregado, que mostra como ele tem desprezo pelas pessoas que eram mais humildes e pelas pessoas que precisavam de emprego. Ele achava que as pessoas eram obrigadas a dar o sangue pelo emprego. Tudo para ele, para que ele ficasse mais rico, obviamente, né? Mostra também o desprezo que ele tem pelas pessoas que doam parte daquilo que elas conquistaram com o próprio suor, né? Para favorecer pessoas que, na visão dele, ele achavam que não eram merecedoras, né? Os pobres nem sempre tinham outra opção, né? Os pobres às vezes precisam de alguém que resgate eles do poço fundo que eles estão, que eles possam ter uma vida diferente. E o Benazer era uma pessoa que poderia fazer isso, mas não fazia, por esse profundo desprezo que ele tinha, inclusive pelo seu empregado, né? Que, se eu não me engano, na versão da Disney, é o Gary Oldman quem faz esse empregado, né? Esse empregado, embora ele tenha uma família enorme, né? Ele tem, assim, ele é muito humilde, mas ele tem uma família muito grande, e ele é uma pessoa que ele tem alegria nas pequenas coisas, né? Mesmo ele tendo um filho que precisa muito de ajuda por conta da sua doença, ele é uma pessoa que ele mantém aceso dentro dele uma esperança muito boa, muito grande. E apesar do patrão sempre maltratá-lo, ele procura enxergar esse patrão com bons olhos. E eu acho que é isso, de certa maneira, que acaba salvando, assim, a vida dele no presente, né? No presente, ele também vê que esse menino, por falta de assistência, por falta de ajuda, né, acaba indo embora. Esse menino era a alegria do pai, né? Esse menino acaba levando consigo boa parte da felicidade que aquela família tinha. Nesse momento começa a haver um despertar, né? O personagem do filme e do livro também, ele começa a sentir que ele pode fazer alguma coisa e que ele está muito perto de ser convencido pelo aquele fantasma de que ele tem condições de mudar a vida de uma pessoa, e mudando a vida dessa pessoa, ele muda a vida da família inteira. O terceiro fantasma é o fantasma dos natais que hão de vir. Ele vê que naquela mesma noite ele vai morrer. Ele vê uma cova vazia, ele vê as pessoas desprezando um cadáver, ele vê aquelas pessoas que têm por ele o mesmo desprezo que ele tinha por elas. Só que no princípio ele não imagina que o cadáver seja ele, né? Ele imagina, nossa, quem será essa pessoa que ninguém foi no enterro, que ninguém chorou por ela,
né, que ninguém quis saber dela, até que ele acaba descobrindo que ele é levado ao cemitério e a cova dessa pessoa, e essa pessoa era ele, né? Ele vê o nome dele na lápide. Aí ele tem um, um grande chamado, um grande despertar e acaba fazendo tudo diferente. Ele acaba valorizando mais aquela data, a data que é explícita, né, no livro e no filme, que é o Natal, que é a data em que o seu coração está mais leve, está mais generoso, né? Ele acaba levando isso para a vida inteira dele, porque ele acaba se tornando um segundo pai para o Tinitim, né? Que é o garotinho que tem problemas, né? O que nós vamos falar aqui é dos elementos da narrativa desta obra. Quando nós falamos dos elementos da narrativa, estou querendo falar das estruturas que organizam uma obra. Essa estrutura que organiza essa obra, em primeiro lugar, vem o narrador, né? O narrador, ele é um narrador em terceira pessoa. Ele é um narrador que ele é onisciente, ele é um narrador que ele é onipresente também, embora ele esteja aqui, ó. Ele é um narrador que sabe da morte das pessoas, que sabe como as pessoas levaram a vida, né? Ele é um narrador que está presente em todos os aspectos de todos os personagens, então ele é onisciente, né? Além de onipresente, ele também é onisciente. O segundo aspecto da narrativa desta obra é o tempo em que ela se dá, né? Tanto o tempo como como aquilo que a gente vê, o clima, o local, assim, a climatologia do local, como o tempo linear, né? O tempo que a gente costuma estabelecer para que aquela narrativa se dê. Dentro desse tempo, estamos em dezembro no hemisfério norte, óbvio, tem neve, né? É época de Natal, né? É dezembro, e fica bem explícito na obra que esse tempo é entre a véspera do Natal e o Natal, o dia 24 e 25, é onde se dá a narrativa desse texto, né? Dentro desse tempo também existe, ele discorre a respeito de vários pequenos acontecimentos que vão acontecendo ao longo da véspera e no Natal, que vão fazendo com que aquelas pessoas sejam apresentadas, né? Digamos que o Tinitim, o pai dele, o personagem principal, né, que é o Benazer, eles são os personagens principais desta obra que o narrador ele cita com mais frequência. Os outros são o sócio dele, o Marley, né, a família do empregado, os dois senhores que pediam dinheiro para caridade, e também tem os personagens que a gente chama de personagens personagens secundários, né, que são aqueles que estão correndo apressados pelas ruas porque é véspera de Natal, que tem as pessoas que cantam, né, cantam aqueles corais, e todas essas pessoas elas ajudam a compor a obra. Existe também um personagem que é um personagem redondo, mas ele não é redondo, é um personagem que ele é bem citado na obra, mas ele não está com muita frequência na obra, portanto ele não é principal. Mas é um personagem que acaba no desfecho mostrando uma parte, que existe uma parte boa, né, no Benazer. Esse personagem é o sobrinho do Benazer. Ele é um personagem que ele gosta muito do Natal, ele gosta muito das festividades, né? Ele está sempre querendo mostrar para o tio, né,
que existe algo de bom em cada ser humano. E por conta disso, ele pega o Natal como sendo uma data festiva para conseguir reunir o tio com aquela parte da família que é o único que sobrou da família. Na verdade é isso, ele o Benazer é o único tio que ele tem, né? Porque ele é irmão da mãe dele, né? Ele é irmão muito querido da mãe dele. E é uma pessoa que ele sente que ficou amargurada por alguma coisa, mas a família do sobrinho procura não se aproximar muito por julgar o tio uma pessoa cheia de azedumes, né? Sem entender o que se passou da juventude dele. Com relação aos personagens, eles ficam distribuídos na obra conforme a narrativa dos fantasmas, né? Os fantasmas vão narrando a história do presente, passado e futuro, e esses personagens vão se apresentando. Apenas o Benazer e o empregado vão sendo citados em todas as épocas em que os fantasmas aparecem, certo? A outra característica da obra é falar a respeito de pautas sociais, né? Essas pautas sociais referem-se à grande discrepância que existia entre o narrador, entre a vida do narrador, né? E a vida das demais pessoas que ele desprezava por considerarem pobres, por considerarem preguiçosas, né? Sem entender que aquelas pessoas não conseguem mudar a vida delas, porque a vida nunca vai dar uma chance, né? A vida, às vezes, ela pode ser muito cruel com quem nasceu com pouco, porque essa pessoa precisa fazer um esforço sobre-humano para sair daquele ciclo. E é mais ou menos isso, né, que o livro fala. As obras do Charles Dickens, ela se refere muito a pessoas que saíram daquele ciclo de miséria, de fome, de extrema pobreza, porque alguém estendeu a mão e acreditou naquela pessoa, no potencial daquela pessoa. Então, na narrativa do Charles Dickens, ele fala muito sobre isso. Você pode ver isso nas obras como Oliver Twist, como Vento Noturno, né? Pessoas que saem da extrema pobreza por conta de alguém que foi lá, estendeu a mão lá para o fundo do poço, né? E conseguiu erguer aquela pessoa. Dificilmente a pessoa consegue sair sozinha. A pessoa ela consegue dar uma guinada na vida dela, né? Quando alguém tira, quer seja alguém que ofereça um emprego, alguém que ofereça estudo, mas ele mostra que aquela pessoa que tem uma condição melhor, né? Que tem bons estudos, bom alimento, né, uma boa casa para morar, ela precisa se atentar às condições daquelas pessoas que não têm nada, entender que a única chance que aquelas pessoas têm é de que alguém realmente faça alguma coisa por elas, né? E é isso que o Charles Dickens mostra nas obras dele. Portanto, essa obra de Natal, né, que eu aqui digo que não deve ficar só para o Natal, mesmo porque o personagem também ele não se ateve, né, em encerrar esta obra só no Natal. Ele mostra que o desfecho da obra, que é um outro elemento da narrativa, o clímax e o desfecho são muito importantes numa obra. O clímax eu acho que se dá na hora em que ele olha para o túmulo, ele vê que é ele, né, o homem abandonado, o homem que ninguém chorou pela morte, o homem que ninguém foi no enterro, né? E o desfecho se dá quando ele resolve ser o pai do Tinitim pelo resto da vida, né? E comemorar o Natal de uma maneira que aquilo possa se perpetuar pelo ano inteiro, né? Que eu possa ajudar as pessoas todo ano. Você não tem obrigação de ajudar todo mundo, mas pelo menos uma pessoa que esteja perto de você, que precise da tua ajuda e que você possa eventualmente oferecer, né? Cabe a você fazer a transformação
na vida dessa pessoa. E foi isso que o Benazer fez. Ele fez uma transformação na vida do empregado dele, especialmente na vida do Tinitim, que era o garotinho aqui da obra, né? Ele transforma a vida dele, oferecendo para ele todo o amparo social, médico, né? E o amparo de uma amizade e de uma paternidade que ele divide com o empregado dele. Então, fica aqui minha dica para o Natal. Charles Dickens. Eu gostaria muito, muito mesmo de recomendar os outros livros dele, porque ele é um escritor fantástico. Ele é um escritor muito bom, as pautas dele, embora sejam assim extremamente poéticas, resgatem a sua alma, é uma pauta muito social, é uma pauta extremamente generosa, humana e humilde. Então, para vocês, a minha dica de Natal aqui é Contos de Natal, Os Fantasmas de Scrooge, ou Os Três Fantasmas de Natal, como vocês quiserem. Leiam, assistam o filme e digam aí o que é que vocês estão fazendo de relevante para fazer com que o nome de vocês não sejam esquecidos numa lápide qualquer, que o nome de vocês sejam para sempre lembrado. E lembrando que o Charles Dickens, ele é uma mostra viva do que a ajuda das pessoas pode fazer com relação a uma pessoa que nasce e que tem a sua vida, digamos assim, atingida, massacrada pela extrema pobreza, né, pela solidão, pelo trabalho infantil, que eu acho um absurdo, mas que infelizmente está aí para arrasar com qualquer sociedade, né? Mostrando que criança merece carinho, né? Claro que existem crianças que hoje em dia estão aí com a cabeça muito deturpada, né? Por vários fatores da vida, né? É claro que a maldade existe, você deve abrir os olhos para a maldade, né? A maldade existe mesmo e é real, né? Mas saiba diferenciar, saiba olhar com os olhos do coração, tá? Gente, Feliz Natal para vocês. Espero que nesse ano de 2002 vocês possam encontrar livros aí, obras que sejam transformadoras na vida de vocês. No demais, eu desejo um Feliz Natal e um bom início de ciclo.